Seja bem-vindo ao nosso bate-papo de coordenação, onde às terças-feiras compartilhamos estratégias para você resolver com segurança os problemas que você vem enfrentando aí na coordenação. E o problema de hoje, que você vai aprender a resolver com muita segurança, é como lidar com a resistência do professor sem medo, mas com total segurança. Eu tenho uma convidada especial que ela vai compartilhar como ela faz isso no dia a dia, com facilidade, com segurança e sem medo nenhum. É uma coordenadora de escola pública, a Clícia. Ela também é uma aluna do método e ela vai mostrar para vocês na prática como você também pode fazer isso aí no seu dia a dia. Então, se você já está cansada, já não sabe mais como lidar com alguns professores na equipe, percebe que precisa acabar com essa resistência de uma vez por todas, ou essa resistência acaba com a sua energia. Então fica comigo que aqui você vai aprender a resolver esse problema junto com a Clícia. Deixa eu trazer a Clícia que já está aqui nos aguardando. Boa noite para vocês que estão aqui esperando já ao vivo e bem-vindos quem está assistindo no replay. Deixa eu trazer aqui a Clícia aqui, ó. Esse é um assunto importante, né? E às vezes... Oi, Clícia, que bom! Deu tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô sim. E você, tá me ouvindo? Estou sim. A imagem tá tudo certinho? Tá, tudo bem. Então tá bom. Se falhar aí você me avisa, tá? Quem estiver Tá. assistindo também, por favor, vai sinalizando aí. Clícia, é o seguinte, antes de mais nada, né, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite. A Clícia parou a faculdade para estar aqui com a gente hoje e dividir as experiências dela, os conhecimentos, para que possa facilitar também o seu caminho aí na coordenação. Clícia, para quem não te conhece, por favor, se apresente, onde você está, qual é o segmento que você atua. Então, meu nome é Clícia. Eu estou na cidade de Tororó, no interior da Bahia. Eu sou coordenadora pedagógica de ensino fundamental e educação infantil, só que ensino fundamental anos iniciais, em uma escola pública, né, daqui da cidade de Tororó. Eu estou coordenadora já há 3 anos, né? E sou professora já há alguns anos aí. Clícia, tá calor aí em Tororó? Aqui em São Paulo tá gelado, Tá muito. Tá mais de 20 quente, graus. né? Muito, Ai, não, aqui muito. tá gelado, aqui em São Paulo é gelado. Clícia, olha só, né? 3 anos na coordenação, agora líder diamante. A Clícia já foi a aluna do método Liderar Sutileza, líder ouro. E agora é uma líder diamante, porque depois do método continuou no grupo seleto de mentorias. Clícia, falar de resistência dos professores é algo muito importante, porque temos a ideia muitas vezes de tem que acabar com a resistência, mas ninguém consegue acabar porque é o comportamento do outro, não é? A gente não controla fatores externos, muito menos o comportamento de alguém. O que a gente pode controlar e temos dentro das nossas ações é a nossa reação em relação a isso. E lidar com o time do contra, como a gente chama essas pessoas que têm esse comportamento mais desafiador, é importante aprender a lidar. Hoje, Clícia, você se considera, consegue resolver com segurança essa questão de resistência do seu professor aí no dia a dia? Marcela, hoje eu me sinto totalmente segura para lidar com a resistência dos professores, sem medo algum de me posicionar. E eu agradeço muito ao método Midas. Ah, Clícia, muito bom. Eu não agradeço ao método, não. Agradeço a você mesma porque é mérito seu. A gente sempre fala, é disciplina para aprender e coragem para aplicar, não é? É porque você teve coragem de buscar o conhecimento, busca incessantemente. Teve, não. Tem, busca Tenho, estar aqui é verdade. compartilhando, não é verdade? Aplicando diariamente e com isso as coisas acontecem. E aqui você está falando do método Líder Sutileza, gente, lembrando que as inscrições estão abertas até domingo somente, tá? Clícia, essa questão do medo eu já tive muitas vezes. Eu vou até te perguntar se você também já passou por isso. Eu já tive medo do professor. Eu já tive medo do. Eu vou contar por mim, depois eu vou querer ouvir uma história sua, tá? Ah, E quem quiser colocar alguma história também aqui no chat, a gente conseguir a tempo de ler, pode interagir aí, meninas. Medo do professor. Não, Marcelo, eu não tenho medo. A primeira pergunta, quando a gente faz para alguém, é isso, não, eu não tenho medo do professor. Só que o medo é algo muito inconsciente, muitas vezes. Não é algo que a gente tenha, talvez, não temos nem controle, né? Então é uma falsa ideia que parece real para o nosso inconsciente. A gente pensa assim, já não, é crítica, vai me julgar, vai me apontar. Então eu tive muito medo, Clícia, quando eu apresentava uma ideia, mas aquele professor, ele vai começar a reclamar e eu não vou saber argumentar, eu vou gaguejar,
Aí esse professor, ele vai falar ainda mais, vai alterar a voz, eu vou me sentir envergonhada. O que que os outros professores vão pensar de mim? Porque se ele começar a falar, eu não vou saber continuar. Eu senti esse medo, Clícia, muitas vezes. E sabe o que acontecia? O medo, ele me deixava ainda mais insegura. E esse professor e esses assistentes, ele piorava muito, porque percebia a minha insegurança. Aí é que se abria igual um pavão. E aquilo, menina, ia piorando. Olha, a ponto, muitas vezes, de passar mal fisicamente, Clícia. De passar mal, de medo daquela situação. E por medo também evitava. Então eu deixava, depois eu falo. Ou então aí eu falava baixo, falava em outro momento. Então eu fui perdendo o grupo e perdendo a minha liderança. Sem contar que eu fui adoecendo, Clícia. Eu já vou contar como é que foi a virada de chave. Mas antes de eu contar como é que foi a minha transformação nesse processo, me conta, Cris, você já teve medo de algum professor? Já lidou com alguma situação assim? Muito! Logo quando eu entrei na coordenação, eu pensava assim, pô, eu sou mais nova que a maioria dos professores aqui da cidade, né? Então eu já pensava assim, não vão me querer, não vão aceitar o que eu tenho para dar, né? Para ensinar, orientação. Eu já de cara me neguei a ser coordenadora logo no primeiro ano de município, né? De efetivação, eu já me neguei, com medo. Quando eu aceitei, eu já tinha 4 anos já no município. E mesmo assim eu fui com medo, né? Aquela coisa assim, é o segundo convite, vai com medo mesmo. E o meu maior medo era assim, de que eu falasse e o que eu estivesse falando, além deles não aceitarem, me julgasse, como o que é essa fedelha, o que é essa pirralha que é ensinando a gente que já tem anos. Eu estava há 4 anos, tem professor aqui há mais de 20. Então eu falava assim, nossa, eu vou travar. Meu medo era de dar um branco, era de travar, era de mostrar insegurança, de não ser capaz. O meu maior medo. E isso me travava mais ainda, né? Porque a maioria das vezes você sai da faculdade, eu sempre repito isso, você sai da faculdade sem noção do que é ser coordenadora pedagógica. Você tem algumas disciplinas, mas o que um coordenador faz? Você não sabe. Você se sente inseguro por conta disso. E eu sempre fui de buscar, não é à toa que hoje eu ainda estudo, né? Agora estou me graduando e me pós-graduando mais uma vez. E eu busco sempre, justamente porque eu acho que é o conhecimento que nos dá essa segurança. Se a gente conhece, se a gente tem embasamento, a gente consegue. Se não sabe, também não é vergonha dizer amanhã eu posso te trazer essa resposta, eu posso lhe ajudar nisso. Assim, deixa eu pesquisar mais um pouquinho, porque eu não estou sabendo isso aqui agora. Mas daqui para amanhã eu posso lhe ajudar. E isso foi me dando segurança. Agora eu lhe digo, Marcélia, não foi de uma hora para outra. Hoje eu ainda lido com algumas inseguranças, né? Só que é como eu disse, não é propaganda não, gente. O Midas, ele me proporcionou uma visão, uma abertura de visão muito grande. Então eu pude enxergar que eu era capaz. Por quê? Porque agora eu sei o que um coordenador faz, agora eu sei como lidar com esse tipo de situação. Clícia, você tocou num ponto que eu vou até dar uma ênfase. A pedagogia, os conhecimentos não nos preparam para esse campo de batalha, porque é um campo de batalha, né? Naquele momento que a gente fica diferente com alguns professores, a gente fica insegura sem saber o que falar, e não é por falta de saber. É interessante, né? A insegurança na hora de falar com alguns professores que apresentam objeções, que reclamam, não é por falta de sabermos. Não é por isso. É porque naquele momento falta a estratégia, o como falar, o como agir, como me posicionar, tom de voz, que momento, o se preparar. E aqui, Clícia, até algumas pessoas estão elogiando você aqui, hein? Alguns professores aí. Você, deixa eu ver aqui o comentário. Você é maravilhosa, mentalidade de inteligência incrível. Parabéns, Clícia. Então, essa questão de estar preparada para lidar com a resistência, ela sempre vai acontecer, como você mesmo trouxe aqui. Agradece o método, os conhecimentos que você teve e está tendo, mas que ainda vai existir e sempre vai existir. Porque, Clícia, o que eu aprendi então? Porque eu também, como eu falei para vocês, muito medo. Então eu tinha medo do que o professor ia julgar e com isso eu me diminuía. Eu acho que nesse momento, quando a gente está inseguro em lidar com a resistência, Clícia, nós nos diminuímos.
A gente Verdade. diminui o tom de voz, não é? A gente se É, encolhe, a gente se encolhe, não é é? exatamente E isso. a gente se encolhe, sofremos, e não é, volto a dizer, por falta de conhecimento, não é por sabedoria, às vezes nem por tempo de experiência de trabalho, não é. É por falta de Não. manejo, de E, estratégias. e sabe o que é interessante? Na faculdade, nós temos a teoria. E a teoria é fria. Eu sempre digo isso. A teoria é fria. Porque é tudo muito encantado. É aquela coisa que você vai sair da faculdade. Nossa, é um mundo encantado. Aí quando você se depara com a prática, você vê que você vai ter que lidar com pessoas de diversas formas de agir. É isso que te faz travar. Você não tem estratégias na teoria. Você tem que construir elas ali durante a prática. E aí é isso que a faculdade dá. É só a teoria. Isso mesmo, Clícia. E aí você prepara, eu preparava então aquela ideia, aquele projeto, achando que era o melhor, que todos iam amar. Quando eu começava a falar, eu já via um semblante, né? Aí já vai mudando. Aí aquela empolgação já vai diminuindo, né? Aí já vai ficando aquele sorrisinho amarelo. Aí já vai diminuindo, vai batendo aquela tristeza, aquela angústia. Aí você fala, meu Deus, e agora, né? Aí você não vê a hora daquilo terminar. Aquela reunião, aquela conversa, e aquele negócio vai fervendo, e o nosso sangue vai fervendo. Olha, menina, eu até me arrepio, parece que a gente fica numa panela de pressão, né? Tudo vai Verdade. fervendo. Aí um fala, aí o outro quer falar por cima, aí você já não sabe mais nada, você já não lembra mais nem o que você estava falando, você não vê a hora de ir para sua casa chorar. Eu não vi a hora de ir embora, daquilo acabar, pelo amor de Deus, que hora que eu vou embora? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não É é? porque Só que é o seguinte. muitas vezes a Sim, nossa pode falar. prática, ela precisa ser reajustada de acordo com a resposta do outro, né? E a gente não leva isso em consideração quando está se planejando. A gente acha que vai ser tudo lindo e maravilhoso, só que tem outras pessoas ali na sua frente que vão lhe dar um feedback e a gente Isso. tem que ter segurança para, em cima do feedback do outro ali naquele momento, a gente se reajustar e e respirar e ali ir fazendo os reajustes na reunião, os reajustes, né, na E apresentação aí do você tem que projeto. ter o quê? Flexibilidade. Mas antes você vai ter que ter se preparado para esse momento haver a flexibilidade. E como você trouxe na sua fala, Clícia, falou assim, olha, mas se você não souber, tá tudo bem. Realmente, Clícia, isso é um ponto importante, porque eu também já me senti assim, pressionada, cobrada, e eu tinha que ter todas as respostas na ponta da língua, mas ninguém tem. E outra, ninguém precisa saber tudo. O que nós precisamos, podemos é aprender de tudo, mas saber tudo? Quem que sabe de tudo? É o que menos sabe, gente. Aquele que falou que sabe tudo é o que menos sabe. Então, falar para o professor, como a Clícia trouxe aqui, é uma forma de você lidar com a resistência. Vai anotando aí a sacada, gente. Uma forma de você lidar é falar, olha, eu não sei sobre isso agora, mas eu vou buscar e vou resolver, vou procurar. Vai atrás da informação, volta, não deixa passar, volta e orienta e se posiciona. E tá tudo bem. O problema é só você, às vezes, na ânsia de querer demonstrar que sabe, aí fica mais insegura ainda, aí piora, porque aí não consegue ter uma orientação clara para dar para o professor. As pessoas aí percebem e te testam ainda mais, e aí então que você perde total liderança do grupo. Clícia, eu comecei a superar essa resistência, esse medo, principalmente o medo da crítica, dessa insegurança, quando eu falei, bom, é o seguinte, não dá para continuar assim. Eu estou adoecendo, eu não vim aqui para isso. Eu saí da sala de aula, Clícia, eu já tinha 5 anos de sala de aula, virei coordenadora. Falei, bom, eu não estou aqui para isso. Eu tenho conhecimento, e aí a gente também tem que começar. Eu comecei a perceber que não eram todos os professores do grupo. Era uma Uhum. peça ou outra, era um ou outro. Aí eu comecei, peraí, mas não é todo mundo. Então eu não estou tão errada assim. Não são todos. Não são todos. Então eu comecei a registrar, porque eu também tive uma situação, Clícia, vamos ver se você também já passou por isso, de ter uma pessoa que ela invertia o que eu falava. Eu orientava algo, falava, não, mas não foi isso não que você falou aquele dia. Eu falava, mas não foi, foi sim, gente. Olha, eu lembro, eu tenho certeza. Não foi. Eu não falava, não foi. Ah, ainda com ironia, sabe, Clícia? Não, 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 não. Você não falou isso não. Então eu falei, bom, peraí. Então eu comecei a me preparar, me antecipar e me organizar. Ter um equilíbrio. Eu comecei a registrar. Então não me pegava mais de calça curta.
E aí foi o que você falou. Então, eu já me adaptava e tinha flexibilidade, como a gente ensina para vocês aí dentro do método. Antecipação é poder, reação é fraqueza. Como vocês têm dentro do método aulas, não é nenhuma, aulas específicas, como preparar essa reunião, como se antecipar para ter essa conversa. Como você trouxe algumas vezes aqui, né, Clícia? Como neutralizar as objeções. Aí, então, quando a gente tem, porque é um superpoder, né? Não é enfrentar. A resistência não se enfrenta, se lida com inteligência. E aí, Clícia, como você fez para superar esse medo e essas resistências que ainda acontecem, mas agora a diferença é que você está segura e sabe lidar. Como que você tem feito isso? Antes de eu falar isso, a Joelma está dizendo aqui, sempre tem quem investe o que a gente fala. Verdade, verdade. Isso você não passou sozinha, isso eu também passei, como às vezes passo, né? Às vezes a gente fala uma coisa, na hora elas não estão prestando atenção, estão batendo papo, aí depois tá dizendo, não, você não Ô, falou isso. Clícia, tá falhando o seu som para mim. Não sei se tá para todos. Eu tava... Vê aí. E aí? Não, ainda tá ruim. Se quiser tirar o fone, pode tirar. Tá me ouvindo? Aí, sim, perfeito. Aí você Tá. falou assim, Clícia, que não estava prestando atenção na hora que nós estávamos falando e acaba invertendo. Pode continuar. Exato. E aí fala assim, não, você não falou isso não. Aí se você tem uma ata, se você tem algo registrado, você mostra no papel. Não, aqui, ó. Em determinado momento eu falei isso. Isso lhe dá credibilidade, que é uma das coisas que hoje eu acho essencial para neutralizar as objeções. E um outro método que eu utilizei e continuo utilizando, porque você sabe, acho que na última live que a gente fez juntas, eu falei que a minha equipe praticamente mudou completamente, então eu tive que voltar a estaca zero. Então, para neutralizar a objeção, sempre tem uma ou outra que faz ali o grupinho, né? Que contamina as outras com as objeções. Porque quando a gente apresenta um projeto, vou pegar seu gancho no projeto, claro que vai ter sempre aquele que não quer, que não acha legal, que acha... E é normal. E tá tudo bem, como diz a Carol, né? Tá tudo bem, cada qual tem sua opinião. Porém, na hora que a gente apresenta, que começam as objeções, e aí começa a puxar uma ou outra e falando, pois vai dar certo, fulano, é isso. Ali é que tá o problema. Porque se você apresenta para uma, e aí essa uma não gosta e as outras percebem que não gosta, é claro que o ser humano, gente, vai querer levar vantagem. É claro que o ser humano vai querer não fazer o projeto. É mais trabalho, é trabalhoso, demanda tempo, demanda planejamento. Então, é natural ter as objeções. Agora, o que é que eu fiz para neutralizar as objeções? Eu ia justamente nessas que mais apresentavam as objeções, antes da reunião e antes de falar com as outras, falava a respeito, falava, e aí, você acha o quê? Você pode me ajudar? Me dê alguma ideia? Então, ela se achava importante, parte do processo, e como que na hora da apresentação, eu vou ser contra uma coisa que eu ajudei. Então, aí, eu já neutralizava aquelas que contaminam, né? Elas já passavam a ser minhas aliadas. E aí o trabalho ficava mais rico. Porque a gente também tem que perceber que nós não somos detentores de todos os saberes, né? Então, nosso projeto não está pronto, acabado e acabou. Todo mundo vai ter que fazer assim e pronto. Na ideia delas, eu até falava algumas, eu falava assim, será que desse jeito não fica melhor? Ele, é assim que eu estava querendo falar. E aí passava a ser parte do processo. E aí eu consegui neutralizar essas objeções. E aí, quando você neutraliza, você ainda ganha a confiança, a credibilidade, faz parceria, une forças. Olha só quantas coisas numa ação que a Clícia trouxe aqui faz com que o projeto, a ideia, a mudança, seja o que for, aconteça, sem enfrentar e confrontar. Quando a gente não tem um conhecimento, as estratégias do método de 10x3, é muito fácil a gente andar com um kit martelo. Porque quando eu tenho que é só o que eu tenho. Quando só o que eu tenho é um martelo, tudo que eu vejo é prego. É prego, eu já saio criticando, eu bato de frente, vai ser assim, pronto, acabou. Tá me chamando de mentirosa? Como não? Eu falei que era ser assim. Então, isso, quando você não tem estratégia de liderar com sutileza, você acaba quando você tem um martelo, tudo à sua frente é prego.
não é? Então, quando você neutraliza as objeções, você tem inteligência emocional, como a Cris está, porque tudo isso aqui, gente, requer que você tenha o quê? Inteligência emocional, um equilíbrio, uma organização, sem dúvida nenhuma, para que você ganhe credibilidade. E conforme você vai conquistando a credibilidade do grupo, você vai ganhando a confiança. E conforme você ganha a credibilidade e a confiança, a resistência diminui. Mas, Clícia, era assim antes do método? Como era antes de você ter essas estratégias que você está trazendo aqui? Era assim? Não, era totalmente contrário. Eu chegava lá com o projeto, eu ia apresentar e na primeira objeção, como você disse, eu me encolhia. Eu já achava assim, nossa, meu trabalho tá uma porcaria. A primeira coisa que a gente faz é começar a negar, nos negar, né? Negar a nós mesmos. A gente começa a duvidar da nossa capacidade. Será que ela tá certa? Ela tem mais anos na estrada. Isso ainda me pesava bastante. Eu falava assim, nossa, ela tem mais anos na estrada. Será que eu não estou muito empolgada? E realmente na prática não é assim? E eu começava a duvidar do meu trabalho. E isso aí é o maior erro que a gente comete. Porque se você tirou tirou um período do seu dia, um tempo, demandou planejamento, né? Capacitação, se debruçou naquele projeto, não é qualquer coisa. É como um filho, é algo que saiu de você. E no momento que a objeção vem, você tem que falar: não, peraí, eu tenho que defender. A mãe não defende o filho, eu tenho que defender meu projeto. Só que meu projeto não é pronto e acabado. Então, o meu projeto pode sim agregar mais pessoas, agregar mais ideias. Hoje, uma das coisas que eu aprendi no método, e eu ia até falar, você falou antes de mim, com as aulas de inteligência emocional, é justamente essa inteligência de falar assim: não, peraí, eu não sou a que sabe tudo, elas também sabem, e a ideia delas é muito importante também. Elas estão lá na ponta. E uma coisa que eu sempre digo, no trabalho do coordenador, se o professor se nega a fazer algo que você propõe, acabou o seu trabalho. Então você precisa ser humilde, Isso. né? Exatamente. E pensar que você precisa delas. É uma equipe, é um trabalho que é Sem conjunto, dúvida. E né? todos têm uma bagagem, todos podem contribuir e têm os seus conhecimentos. Então, dentro do método, a gente começa a descobrir o porquê que a resistência está acontecendo. E aí, quando a gente descobre o porquê que aquela resistência existe, existe uma forma de lidar. Existem estratégias para cada foco de uma resistência, porque a resistência não é malcriação, a resistência não é má vontade. Apesar de, na hora, a gente ter essa questão, mas isso é a inteligência emocional que vai trazendo essa consciência. Não é porque não quer, não é preguiça, não é nada disso. Sempre Não tem é um porque não porquê. gosta de mim que a gente pensa também, né? Ah, muito bom, Elas não muito bom. gostam de mim, elas estão querendo me derrubar. E muitas vezes não é. É só elas tentando mostrar algo que elas não concordam, né? E que não tem nada Ou a que ver com não a Clícia, sabem, não tem nada a ver ou com a que não Marcélia. sabem. É delas. Isso, o que não sabem fazer. Só que é mais fácil falar que a ideia da Clícia não presta do que eu reconhecer que eu tenho limitações. Eu vou falar que eu não sei fazer, eu vou falar que não serve isso. Imagina, isso daí é ruim, não vai dar certo, porque é mais fácil do que eu reconhecer que eu não sei fazer. E olha só que importante você trouxe também, Clícia. Ana Marcela, mas aí eu comecei a fortalecer as parcerias e elas perceberam a importância, porque ninguém no mundo é mais inteligente, reforço, do que um grupo de pessoas. Quando você tem um grupo de pessoas, você tem força, você consegue melhorar, nenhuma ideia é perfeita, todos podem contribuir. Por isso que no método Liderar Sutileza, não é, Cris? A gente faz questão, além de ter as aulas gravadas, que você assiste no tempo que quiser, o encontro ao vivo, todas as segundas-feiras, pelo Google Meet. É o que a Carol dissemos, né, para as alunas que estão com a gente e para vocês também. Nós sempre vamos estar aqui, mesmo que você não precise estar na segunda-feira. Mas é um momento que você fala, bom, eu preciso falar com alguém. Que alguém passou por isso? Sempre tem alguém que passou por isso antes. Sempre há um caminho. A gente já tem, vamos ter mais de 15 anos, né, nessa área. Então pode ter certeza que há uma solução para o problema que você está enfrentando. A questão é procurar e aplicar, como a Cris está fazendo aqui. Olha, eu consegui, foi um método. Não, foi porque você tem aplicado, né, Clícia? Sim. E à medida que você vai praticando, à medida que você vai fazendo, aquilo ali se torna um hábito, né?
Então você acaba tendo o hábito um hábito muito saudável, que é de saber que o outro também tem voz e de saber que você não é errada em qualquer tipo de objeção. Então, sempre que vem a objeção, pare, pense, analise. Vai ser algo que beneficie? Eu acolho. Vai ser algo que vá prejudicar? Eu tento mostrar, né, o outro lado, as consequências. Se a gente fizer desse jeito, será que não vai acontecer isso? Mas tudo isso é questão de preparo. E uma coisa que você falou aí dos nossos encontros. Eu sou, assim, não é um encontro qualquer, gente. É uma terapia. A Marcélia falou antes, no início, que antes a gente tinha medo do julgamento, não é isso? Eu também tinha. Lá no grupo, né, no plantão de dúvidas, e no meu caso, que são duas, né, eu tenho a mentoria diamante, a gente tem ali pessoas que estão na mesma situação que a gente e que vão contribuir com que elas, porque a maioria das vezes, o mesmo problema que eu passo aqui em Tororó, alguém passa em Salvador, alguém passa no Rio Grande do Sul, nessa mesma função. Então, uma vai ajudando no trabalho da outra, sem julgamento. E é isso que mais me atrai, porque a gente já é um cargo que demanda julgamento. Julgamento de quem nos botou naquele cargo, porque vai querer que a gente prove, né, que é capaz, e julgamento das pessoas ao redor. Então, se você está preparado psicologicamente, emocionalmente para lidar com isso, é outra coisa. Seu trabalho flui. Muito bom, Clícia. E você saber que o outro está passando por isso, tira o que você trouxe aqui anteriormente. A culpa não é minha. Ah, então eu acho que o projeto que é ruim. Não, eu que não sou uma boa professora, uma boa coordenadora, eu é que o erro é meu. Eu acho que é isso. Não, não, não é. Você não é errada na situação. Você não é errada por querer fazer a diferença na educação, por querer trazer um projeto, por querer inovar. Não é. Só que no dia a dia, por estar sozinha na coordenação, sem ter apoio, porque de um lado a gente tem a direção que precisa e espera que a gente dê a solução, não é? Do outro lado tem o professor que precisa e espera que a gente dê a solução. E quem a coordenadora busca apoio e suporte? A quem ela recorre quando ela precisa compartilhar uma dificuldade, uma estratégia? Sem medo, sem julgamento. Aí é que está a situação, e com isso vai se sentindo mais fraca no dia a dia, desmotivada, cansada de continuar. Então, dentro do método de Direct Sutileza, além das estratégias, você tem um acolhimento. É o seu suporte, é o seu momento, sem, como disse a Clícia, sem julgamento, sem crítica. Porque problema na coordenação só muda de endereço. Não é verdade? É, Não é é? isso mesmo. Aqui tem problema, em qualquer lugar tem problema, e muitas vezes são os mesmos. Né? Mudam as pessoas, mudam o endereço, mas ali situações semelhantes e até mesmo idênticas, né? Que muitas vezes eu me deparei com situações onde alguém falava assim, não, eu passei por isso, e aí você mesma já direcionava, Cris, escuta fulana, que já passou por isso também. Então, isso é muito bom. Eu digo que o Midas, ele subiu o sarrafo para eu escolher um curso. Porque se não for algo semelhante, eu nem quero, eu nem vejo. Eu falo, não, é aula gravada só? Não quero. Eu quero esse contato, eu quero a troca de experiência. E isso o Midas proporciona. Ai, gostei de ouvir isso, viu, Sarrafa? Adorei, Clícia. Vou contar para Carol. Olha só, e aí a gente entende então que o problema só muda de endereço, a culpa não é minha, então, coordenadora, se culpabilize menos, tire essa responsabilidade. A resistência ela vai acontecer sempre, porque é o comportamento do outro. Mas enquanto eu tiver só martelo na minha mão, tudo que eu for ver é prego. É por isso que precisa continuar aprendendo. Para estar na coordenação é preciso aprender. Para continuar na coordenação é preciso continuar aprendendo. Eu sei que no dia a dia fala assim, poxa, eu não tenho tempo para estudar. Não dá tempo para estudar. Mas como você vai conseguir sair desse ciclo de problemas se você não tiver novos conhecimentos e novas estratégias?
Verdade. Vai continuar repetindo o ciclo de problemas, a insegurança, o apontamento, o julgamento e vai te enfraquecendo. Então, meia hora que você tire para o método uma vez por semana à noite, ainda você assistindo gravado, se você não quiser ao vivo, interaja no grupo, centenas de coordenadoras, isso tudo te amplia o seu mapa e aí você não tem mais só o martelo na mão, você não tem mais o martelo. Aí você abre a maleta e fala, e aí meninas, quem está passando por isso aí no grupo? Alguém tem isso aí se enfrentando, não é, Clícia? Aí fala, não, eu tenho esse material, não, eu já passei por isso. Aí você agora não tem mais martelo. Você começa a mudar o seu comportamento, trazendo mais confiança e segurança, tirando os pesos das suas costas que você estava carregando sozinha. Clícia, vamos E fazer eu um lembrei de fechamento? uma coisa. Eu lembrei de Ah, uma por coisa. favor. Como eu trabalho na questão pública, né, na via pública aí, a gente não escolhe a nossa equipe. Porque na escola privada, você ali faz né, toda uma escolha daquela equipe que vai fazer parte da sua, né, da equipe da escola. Aqui a gente não tem isso. Quem é escola pública aí que está me ouvindo sabe. A equipe vem, né? Então, as objeções, elas vão sempre se renovando, gente. Mudou a equipe, vem a objeção. E muitas vezes nem é da equipe, vem a objeção da direção, vem a objeção dos pais. Porque toda vez, tudo que a gente tem de proposta, óbvio, vai ser recebido por alguém que pode ser ou não, né? Algo que concorde, ter ou não algo ali a ver que concorde com o que a gente está propondo. Então, uma proposta sempre vai ter ou a concordância ou a discordância. E se tem a discordância e você está segura ali em mostrar o seu ponto de vista, é muito mais fácil de você conseguir neutralizar essas objeções. Brilhante essa reflexão para a gente fechar. Vou fazer um resumo muito rápido para a gente fechar esse raciocínio, apesar que você já foi brilhante aqui, né, contextualizando essa importância. Então, a Clícia trouxe o seguinte, que para lidar com a resistência, sem medo, mas com muita segurança, é preciso neutralizar as objeções. E com isso, você conquista a confiança, fortalece parcerias, melhora as suas ideias e neutraliza a resistência do professor, ganhando a sua própria autoconfiança, mudando a sua postura, compartilhando estratégias. E eu falei o seguinte: se tudo na sua mão for martelo, você só vai haver críticas, só vai fazer e só vai receber críticas. E quando você tem estratégias, você amplia seu mapa, você se sente segura para lidar, porque a resistência, ela sempre vai existir, como a Clícia trouxe. Vai um professor, vem outro, e nós estamos falando de seres humanos, onde cada um tem o seu comportamento, sua forma de pensar, as suas experiências, suas dificuldades, suas limitações e suas habilidades e potencialidades. Mas quando você lidera com sutileza, você consegue superar a barreira da questão emocional, como a Clícia trouxe aqui, desenvolvendo a sua própria inteligência emocional, que se fortalece na troca no grupo das líderes ouro. Clícia, eu acho que eu consegui fechar aqui a nossa live. Muito bom que você tenha aceitado o nosso convite. Obrigada. Para quem quer saber como fazer parte do método Liderar com Sutileza, as inscrições estão abertas somente até o dia 5 de junho. Não temos previsão da próxima turma, porque, como a Clícia trouxe aqui, não é um curso pela internet, é um grupo de acompanhamento. E para acompanhar, então as inscrições precisam fechar, porque vocês estejam com a gente aqui dentro, tá? O link para a inscrição está aqui na bio do nosso perfil. Ô, Clícia, para fechar, um conselho diamante para quem está assistindo. Gente, não se canse de buscar a melhora, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Parar de estudar não é, principalmente para o coordenador, não é opção. Agora, depois do Midas, eu posso dizer, escolha sempre aquele grupo, aquele curso que venha trazer para você a segurança na prática, não somente aulas teóricas, porque de teoria tem muitos cursos aí. Mas quem lhe acompanha, que lhe dá o ombro, porque eu preciso dizer isso, eu sou muito grata a você, Carol, né, por diversas situações, eu até me emociono, por diversas situações em que elas ligaram para mim para saber como eu estava. Então, isso você não encontra em qualquer lugar. Amo bastante essas meninas e é claro que quando você chamar, seu pedido é uma ordem. Eu paro tudo por você, Marcela. Imagina, Clícia. E assim, eu convido vocês para trazer aqui para mostrar que é possível, é real. A coordenação não precisa, a coordenadora não precisa passar por isso sozinha.
não precisa sentir humilhada, não precisa sofrer com a resistência da equipe e nem aceitar isso na vida. Porque quando a gente está no furacão, nós achamos que não tem outra forma, é assim mesmo. É com todo mundo, eu tenho que aceitar. Não, a gente não tem que aceitar ser diminuída, nós não temos que aceitar ser humilhadas, muito menos desvalorizadas. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de valor que se tem no dia a dia, de ética, profissionalismo. Porque todo mundo estudou, conquistou o cargo, está ali para fazer a diferença. Então não é justo ter que aguentar e não saber como lidar. Porque existe uma forma de liderar com sutileza. Então, espero que vocês façam parte dessa turma e venham aqui conhecer a Clícia mais de perto comigo, com a Carol dentro do grupo. Foi um prazer, Clícia. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. O prazer é sempre meu amor. Pode ficar tranquila. Tchau, tchau, Clícia. E esse foi o bate-papo de coordenação, todas as terças-feiras, trazendo estratégias práticas para você resolver com segurança problemas diários que você vem enfrentando. Lembrando que as inscrições para o método Liderar com Sutileza estão abertas apenas até o dia 5 de junho. Não temos previsão para a próxima turma, é um programa de acompanhamento, de suporte e orientação, tem videoaulas, tem os bônus. Todas as informações você acessa no site. O link do site está aqui na nossa foto no Instagram, na bio do nosso perfil. Acesse, tem um vídeo de apresentação e tudo o que você precisa para coordenar com segurança e resolver os seus desafios. Espero que você faça parte dessa turma e eu te vejo aqui dentro do método. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.